Olá, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando as transmissões do Instituto Kardecista da Bahia, presencialmente e também através do canal do YouTube. Esse mês de outubro, que nós comemoramos o nascimento de Allan Kardec, nós teremos, é claro, diversos temas, mas também, principalmente, temas relacionados à paz. E hoje nós temos a presença da nossa companheira Marinalva Pereira. Boa tarde, Marinalva, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem, meus amigos, como sempre, nós iniciamos as nossas transmissões com uma prece. Então, quem quiser fechar os olhos, ajuda na concentração. Vamos pedir o auxílio do nosso Pai Maior, Deus, que permita que na tarde de hoje possamos analisar, refletir, conversar acerca da doutrina dos espíritos, mais especialmente sobre a paz, a promoção da paz e do bem, e que possamos contar com o auxílio dos benfeitores espirituais, especialmente daqueles que possam inspirar a nossa companheira Marinalva Pereira. Que possamos, na tarde de hoje, nos alimentarmos espiritualmente da mensagem sempre renovadora e de esperança da doutrina dos espíritos. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Bem, meus amigos, conforme eu falei, a nossa companheira Marinalva Pereira vai falar sobre a promoção do bem na construção da paz. A palavra é sua, Marinalva, seja bem-vinda, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, pela honra que vocês me concedem, me convidando. Agradeço pela confiança depositada em mim para vir aqui, para nós refletirmos sobre um tema tão importante como a promoção do bem para a conquista da paz. E me sinto muito honrada, repito. Para mim foi muito bom, há muito tempo mesmo que eu não venho aqui ao Instituto Kardecista, razão porque eu me perdi toda. Eu vim, meu genro veio me trazer, e foi um teste de paciência para nós, porque a cidade está toda mudada. Por aqui você não pode, por aqui você não pode. No fim, eu parei na frente da igreja e vim andando até aqui. Não esperava passar por isso, vim com salto alto para andar sobre essas pedras, mas tudo bem. Cheguei aqui, foi realmente um teste de paciência e de calma. Tive um certo receio em determinado momento que eu pudesse me atrasar, mas graças a Deus tudo aconteceu como deveria ser. Bem, existe um autor de quem eu muito gosto, é um monge búlgaro, de nome Mikhail Ivanhoe. Esse monge ele tem várias obras escritas, e uma, essa que eu consultei recentemente, que é assim, Rumos para o Reino da Paz. E ele nos diz que ele foi a um evento onde vários homens luminares do nosso mundo, pessoas consideradas ilustres, pessoas de reconhecido conhecimento, estavam reunidos para discutir sobre a paz. Como construir a paz e como evitar a guerra. E ele disse que foi muito interessante, foi um evento assim, que trouxe para ele muitos conhecimentos, muito rico, porque ele descobriu o seguinte: discutiram, deram inúmeras sugestões de como se alcançar a paz e evitar a guerra, mas não se chegou a conclusão nenhuma. Porque as soluções apresentadas, elas, de certa forma, elas são utópicas. Elas não representam uma realidade. Uma dessas soluções era criar um governo global, e uma
política também global para conduzir todos os povos. Bem, seria maravilhoso se isso pudesse ser feito. Mas observe bem, como é que uma política global governa de forma equânime, de forma igualitária, países avançados, como os países da Europa, países chamados de primeiro mundo, como os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, aqueles países da África, ou aqueles países da Ásia, com crenças completamente peculiares, muito próprias dele, né? Com uma cultura que muitas vezes a gente estranha totalmente diferente da nossa. Como é que seria ter um governo único para dirigir todos esses povos? Imagine que para um pai, uma mãe de família, muitas vezes é extremamente complicado você gerenciar as coisas da família. Com filhos com temperamentos diversos, com gostos diversos, o que seria, então, uma polícia universal, global? Aí, um outro sistema que foi o federalismo, semelhante ao que ocorre no Brasil. Então, existem os estados, né, consideradas federações, de certa forma, cada qual autônomo, com um governante único. Mas também eles perceberam que esta solução, ainda que pudesse levar a uma resposta satisfatória, não seria um problema, porque a gente pergunta o seguinte: vamos pegar o exemplo do Brasil. O fato de nós termos estados que são federações, são federados, leva a gente a um estado de paz? Vocês acham que nós estamos vivendo um estado de paz? Não. A gente ouve disputas, a gente vê disputas, inclusive, com o próprio governo central, dos estados entre si, e dentro dos próprios estados, disputas dentro do seio da sociedade. Mortes continuam acontecendo, violências continuam acontecendo, insatisfações da mais variada ordem. Mostra para a gente que o fato de se ter um governo central e estados federados também não vai conduzir a gente a um estado de paz. Então, ele dizia muitas propostas interessantes, teoricamente falando, mas, na prática, inaplicáveis. E a conclusão a que ele chegou, sabe qual é a grande dificuldade? É porque, na verdade, nós não sabemos exatamente o que é a paz. A paz é uma solicitação de todas as pessoas do mundo. Todos nós queremos paz, não é verdade? Todos queremos paz. Porque a gente diz, sem paz não há felicidade, sem paz, ou nós todos não sabemos exatamente o que é a paz. Muitas vezes nós dizemos assim, no dia que eu tiver a minha casa, eu viverei em paz. E é bem provável que a gente consiga, por um tempo, após adquirir a sua casa, ter um tempo de paz. Mas logo aquele tempo de paz pode ser interrompido. E ainda que entre os nossos estados, por exemplo, ainda que entre nós não exista uma guerra no sentido em que nós conhecemos a guerra, como o uso de armas para impor uma força, se impor a outra, mas de qualquer forma, estar em paz é totalmente diferente de simplesmente não estar em guerra. É algo muito mais profundo. É algo a se buscar. Então, na verdade, o que significa estar em paz? Como é que nós podemos conseguir esse estado de paz? Ele disse que a grande questão, e a mesma reflexão trazida para nós pelos Espíritos, trazida para nós dentro do Evangelho, a grande questão é que a guerra existe dentro do próprio homem. A ausência de paz está dentro do próprio homem. E aí eu disse, mesmo que não estejamos vivendo um estado de guerra, um conflito armado, propriamente dito, mas quantas coisas existem dentro de nós que nos tiram a paz? Será que vocês poderiam me dar um exemplo de um estado que tira a paz? De algo que acontece conosco e que nos tira a paz? Não querem, não podem, estão pensando. Vamos lá, o medo tira a nossa paz? Tira, né? E nós acabamos de viver, não sei se acabamos, ainda estamos vivendo, um período de intenso medo. A pandemia trouxe para nós, assim, muitas pessoas entraram num estado profundo de pânico. Essa semana uma amiga minha me dizia uma coisa, ela falando do pânico que ela tinha, e aí, como eu não entrei nesse pânico, ela me chama de negacionista. Porque
Eu nunca neguei que a pandemia tivesse existido, que fosse algo a respeito do qual se devesse tomar cuidado, mas eu não tinha a paranoia que ela tinha, por exemplo. Ela ficava totalmente trancada dentro de casa, ela mora sozinha, mesmo morando sozinha, ela ficava de máscara o tempo todo. E se ela ouvisse alguém espirrar na rua, ela desinfetava a casa inteira. Então, na verdade, isso é ou não é uma paranoia? Será que essa pessoa conseguia, em algum momento da vida dela, ter um pouquinho de paz e vendo um medo tão intenso? Mas a gente não precisa nem viver esse medo intenso. A gente vai pela rua e a gente vai desassossegado, com medo de repente, levar o nosso celular, levar a nossa carteira, sofrermos algum acidente. O medo vai tomando conta da gente em várias situações da vida. E esse medo é muito estimulado, tanto pela cultura, como pelos mais velhos, que têm muitas preocupações, que são uma forma de medo, né? E pela mídia, de um modo geral. Né? Se eu não estou falando especificamente só com relação à pandemia, mas se vocês observarem quais são as principais notícias divulgadas no nosso dia a dia. A gente ouve falar de construções, de belezas, de coisas boas, de tarefas grandiosas sendo realizadas, de pessoas que estão dando tudo de si por um mundo melhor, ou a gente ouve falar, às vezes, de uma morte mesmo que tenha sido terrível, por exemplo, daquele casal que mata uma criança, que mata a mulher, mata o seu próprio filho. É uma notícia terrível, mas a gente passa o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro ouvindo falar daquele estado de coisas. Aquilo impregna na nossa mente de uma forma tal que tira completamente a nossa paz de espírito. Completamente eu não digo, nem de todas as pessoas, totalmente eu não digo. Mas Sueli Caldas-Chubas, no livro que ela tem Obsessão e Desobsessão, ela fala de um fenômeno que ela chama de obsessão coletiva sutil. Isso é o que se chama obsessão coletiva sutil. Né? De um modo geral, as imagens são colocadas diante de nós. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esses exemplos eu acho que são bons porque esclarecem para nós. Há poucos dias eu fui na casa de uma prima, né, e me sentei ao lado do marido dela para conversar um pouquinho, uma pessoa de quem eu gosto muito, mas que está muito deprimido e que está com síndrome do pânico, que está terrível. E aí eu conversava um pouco com ele, porque a situação já passou, já não é mais a mesma. É claro que a gente tem que ser cuidadoso, né? Mas não, a gente não... Aí ele dizia o que é que vivia na mente dele praticamente 24 horas por dia. Aquela imagem que foi divulgada no início da pandemia, daquelas covas abertas e aqueles caixões. É essa imagem que ele traz. Isso é uma forma de obsessão que a gente não pode nem imaginar. Essas imagens foram colocadas diante de nós, né? Foi uma situação grave? Foi. Desconhecida? Foi. Que dava para a gente se assustar? Era verdade. Mas nós, na condição de espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma e que sabemos, pelo que nos ensinam os espíritos, que de tempos em tempos nós vivemos essas crises, né? Crises de toda ordem, né? Nós vivemos de tempos em tempos por uma necessidade até de purificação dos espíritos encarnados, né? De forma, a gente precisa de uma renovação planetária e as mortes coletivas, elas têm essa função. Vamos lá na Gênese, olhar aquelas partes últimas da Gênese que nos fala, né, dessa nova geração, dos sinais dos tempos. Está lá na obra de Kardec há um tempo. Então, vejam bem, quais são as coisas que nos tiram a paz? Não necessariamente guerras, mas o medo, a preocupação, a mágoa. A mágoa tira a paz? O que é que vocês acham? Né? Eu sei que você não tem mágoa, né? Isso é uma coisa de espíritos inferiores como eu. Mas, na verdade, a questão é a seguinte: são inquietações, de um modo geral, que vão fazendo com que tiram a nossa paz de espírito. Isso mostra para nós, nos chama a reflexão daquilo que a Ivan Wolff falava. O grande problema
não são as guerras que acontecem entre nações. O grande problema é que as guerras entre nações, as guerras entre povos, as guerras de lutas de gangue, as guerras sociais, de um modo geral, as guerras de ideia, elas surgem e elas nascem porque elas começam, elas têm a sua raiz aonde? Dentro de cada um de nós. Não é verdade? Então, quando uma nação chega a declarar guerra para outra, tem aquela pessoa, vamos pegar o exemplo da guerra que está acontecendo agora, né? Entre Rússia e Ucrânia, que isso é pauta dos noticiários todos os dias. Então, tem aquele dirigente que fica sendo o responsável por aquele ato. Ele é, digamos assim, a pessoa que deu a última palavra. Mas aquela guerra, aquele homem não faria aquela guerra sozinho. Ele está, né, amparado por uma população, mesmo que não seja a população inteira do país, mas por muitos que estão por trás dele, para a gente compreender que são essas coisas que estão dentro de nós que acabam provocando uma guerra, uma convulsão social, um problema social. Daí porque a gente compreende perfeitamente quando a Ivan Wolf disse que o grande problema é que eles não sabem como conquistar a paz, como evitar a guerra e conquistar a paz, porque é preciso que se trabalhe o próprio homem. E não resta a menor dúvida de que para que nós possamos superar todas essas inquietações, essas guerras internas, há um trabalho a ser feito, que é o caminho da nossa evolução aqui nesse planeta. E a nossa evolução se chama a prática do bem. É esse o caminho da nossa evolução, praticar o bem. Uma coisa que ele está sinalizando, não é? Que ele deu um sinalzinho, eu pensei, não, desculpe. Então, assim, é a prática do bem, né? Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui sabemos a importância de se praticar o bem. Nós somos estimulados tanto por aquilo que já conquistamos como espírito na nossa caminhada evolutiva, que a nossa consciência, quando Kardec pergunta aos espíritos onde é que está escrita a lei de Deus, ele vai na nossa consciência. E nós já temos uma jornada, nós já temos um caminho, e a nossa consciência já nos diz o que é o bem, como praticar o bem. Mas muitas vezes também fica uma coisa teórica, vamos praticar o bem, vamos embora. Como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai praticar o bem? O que significa realmente fazer o bem? E aí eu trouxe para vocês, para aprofundarmos a nossa reflexão hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem conhecido de vocês. No capítulo 17, desculpem, que tem por título Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Na verdade, o título do capítulo é Sede perfeitos. Mas para comentar uma passagem do Evangelho onde Jesus nos diz: Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sempre que vem uma passagem do Evangelho, um ensinamento de Jesus, e a gente faz assim um exame superficial, ou até a coisa pode parecer tão complicada para nós que a gente nem examina mais um pouco, como é que Jesus pede de nós que sejamos perfeitos como Deus? O próprio Livro dos Espíritos nos diz que isso não é possível, porque a perfeição de Deus é plena, completa, absoluta. E nós só podemos alcançar uma perfeição relativa. Terá Jesus pedido a nós que fizéssemos uma coisa impossível? Não é possível que ele fizesse isso. Quando ele pediu a nós sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, ele nos pediu uma coisa possível. Então, a primeira coisa que nós temos que ver assim, o que significa, né, a perfeição para nós? Aí Kardec nos fala da perfeição relativa. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu tenho um netinho de 1 ano e 3 meses de idade. Ele está aprendendo a falar agora. Então, bola, ele chama bola. 1 ano e 3 meses, bola. Aí a gente pode achar, nós adultos, que aquilo está errado, que é imperfeito. Será que é imperfeito realmente? Ele fala bola? De jeito nenhum.
Ele fala de acordo com a capacidade dele. É uma perfeição relativa, compatível com a idade dele. É como uma criancinha vai fazer um círculo. Ela vai fazer um círculo corretamente? Não, nem a gente, eu pelo menos não consigo. Eu preciso do apoio de um compasso, de um copo, para fazer um círculo melhorzinho. Mas se eu for fazer a mão livre, ele vai sair imperfeito. Mas aquela imperfeição daquele círculo é o que eu posso fazer. Está dentro do meu limite, da minha capacidade. Não se pode exigir que eu faça mais do que aquilo. Como não se pode exigir de uma criança que faça um círculo como eu gostaria que fosse parecido, pelo menos, com o meu. Dentro do que ele faz, está no limite da capacidade dele, é perfeito. Eu me lembro muito, quando eu reflito sobre essa passagem do Evangelho, o quanto eu fiz meus filhos sofrerem, os maiores, quando eu fazia banca com eles. Que caía fora da linha, que a letra não saía muito regular e que eu apagava tantas vezes quanto achasse que era necessário para que eles fizessem melhor. Né? Depois, muito tempo depois, eu me tornei espírita, tive uma filha já com idade já mais madura, para eu compreender. Né? Naquela época eu achava, veja bem, estava dentro do limite da minha capacidade, eu não fazia achando que estava fazendo mal para meus filhos. Eu queria que eles alcançassem um nível de perfeição maior do que aquela que eles eram capazes. Então, quando Jesus nos diz assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, assim, seja perfeito dentro da sua capacidade. Porque Deus é perfeito dentro da capacidade dele. Qual é a capacidade de Deus? É infinita, não tem limites. A nossa capacidade é limitada. Por isso que Kardec fala numa perfeição relativa. Mas dentro dessa perfeição relativa, nós seremos perfeitos quando fizermos aquilo que estiver ao nosso alcance fazer. Dentro da nossa capacidade. Como a nossa perfeição é relativa, a gente pode sempre estar, né, indo um pouquinho além. Fazendo um pouquinho mais dentro da nossa capacidade. Aí nós chegamos a uma outra parte desse capítulo que tem o homem de bem. Olha, lendo no início, né, logo que eu me tornei espírita, menos madura, com menos conhecimento do Evangelho, eu não gostava de ler essa passagem do Evangelho. Quando eu abri o Evangelho para ler que caía nessa parte, eu virava, porque aquilo me incomodava. Olha, já que nós estamos falando do bem, o que é que os Espíritos nos dizem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Aí eu dizia, não sou uma pessoa de bem, porque estou longe de praticar a lei de justiça, de amor e caridade, né, na sua maior pureza. Na verdade, parece uma exigência grande. Aqui é um modelo. Como Jesus deu para nós o modelo do Pai. Ele não podia dar o modelo menor. Aliás, o dele podia. Mas ele fez o que era melhor, dar o modelo por excelência que é Deus. Né? E aqui os Espíritos nos dão o modelo por excelência. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa perfeição relativa. Mas eu disse antes, a perfeição relativa pode pedir de nós que a gente vá sempre, à medida que a gente vai praticando a lei de justiça, de amor e caridade, que vai refletindo sobre ela, que vai tendo uma compreensão maior sobre essa lei. Eu não posso nem me aprofundar muito, senão eu não vou adiante, né? Eu posso vir um dia a gente falar só dessa lei aqui. Eu gosto muito da gente refletir sobre ela. Estou me oferecendo, viu, gente? Ai, me desculpem, mas eu virei se vocês me chamarem um dia, tá bom? Então, assim, eu vou passar adiante nas nossas reflexões para que a gente compreenda o que seria um homem de bem. Mesmo que não pratiquemos a lei de justiça e caridade na sua maior pureza,
a gente vai purificando a prática desta lei na nossa vida. À medida que a gente vai adquirindo mais consciência, à medida que a gente vai abrindo a nossa consciência à compreensão da lei de Deus. Então, a gente sabe que a gente vai praticando a lei do bem. Então, ele diz assim, se interroga a sua consciência, vejam por que eu fugia dessa parte do Evangelho e hoje ele está todo riscadinho, né? Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Então, o homem de bem pergunta a si mesmo, eu terei violado essa lei? Me lembro que há um tempo, seguiu para mim de parâmetro isso aí, eu recebi de um companheiro espírita um livro de um pastor evangélico, que o título do livro era O que faria Jesus no meu lugar? E aí eu fiz uma palestra com esse tema. Esse pastor, ele fala que um dia, lá onde ele morava, um lugar muito frio, estava com muita neve, ele estava caminhando para fazer uma pregação. E no caminho, na trajetória para fazer essa pregação, ele encontrou um homem no meio do caminho, um mendigo, pedindo a ele ajuda. E ele, porque já estava atrasado, ele ignorou o homem e foi para a igreja, foi para o seu templo. E lá, quando ele estava fazendo esta pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? O homem entrou na igreja e morreu no centro, né, da igreja. Foi no momento em que ele perguntou. Então, isso é uma coisa fantástica para nós, serve de parâmetro para nós, né? Sempre que a gente tiver de praticar um ato, alguma coisa, porque nem sempre é tão fácil dizer assim, eu vou praticar o bem. Eu vou dizer a alguém que isso que ele fez é errado. Será que eu estou praticando realmente o bem? Será que eu estou fazendo o que se deve fazer? Será que denunciar aquilo é a forma correta? Em alguns momentos, a gente pode ter alguma dúvida. Ele pergunta, o que faria Jesus no meu lugar? A gente pode até não ter a resposta imediatamente, mas essa pergunta, ecoando na nossa consciência, pode nos conduzir a algumas respostas, sobretudo porque a gente pode encontrar mensageiros em todo lugar. A gente encontra mensageiro no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra um mensageiro, eu digo até no para-choque de caminhão, né? A gente encontra pessoas que se encontram conosco e, de repente, dizem alguma coisa que a gente fala assim, mas é isso. Às vezes uma pessoa iletrada, às vezes uma pessoa que a gente pensa que não tem, né? O conhecimento sinaliza algumas coisas para nós, que aí, de repente, era isso que Jesus faria no meu lugar. É uma pergunta, isso é só uma sugestão, né? Então, ele diz, interroga a sua consciência e vai mais adiante. Se não fez o mal, isso é muito importante, porque não basta não fazer o mal. E se fez todo o bem que podia. É um ensinamento que tem dentro do Livro dos Espíritos, que diz assim, não é suficiente que a gente não faça o mal. Porque nós somos responsáveis, olha como os espíritos, olha o que é que os espíritos fazem conosco, viu? Nós somos responsáveis por todo o bem que deixar de ter sido feito por causa da nossa omissão. Porque nós nos omitimos. Porque nós não fizemos o bem que poderíamos fazer. Então, na verdade, não adianta a gente virar. O homem de bem, ele se interroga. Será que eu fiz mal a alguém? Será que eu magoei alguém? Será que eu disse alguma coisa que eu não deveria ter dito? E aí também eu me interrogo. O que mais eu poderia ter feito, além de simplesmente me omitir, ficar quieta? Alguma coisa, às vezes, eu não posso fazer um ato específico. Mas existe um instrumento que nós possuímos, um dom, um bem, talvez o maior bem que Deus tenha dado para nós, que é a capacidade de pensar. O pensamento pode realizar milagres que a gente não é capaz de imaginar. Pense, envie pensamentos, bons pensamentos, né? Olha o jardim que é a sua mente e veja que tipo de sementes você está cultivando. Porque o pensamento negativo é uma forma de semente que ela gera frutos. A gente pensa que os pensamentos... está só aqui no nível dos pensamentos. Não. No livro A Gênese, os espíritos nos falam, Kardec nos fala, que o pensamento cria forma. E que o pensamento pode ser fotografado. Isso é algo que hoje já está cientificamente comprovado. Pode fotografar o pensamento, a cor do pensamento, a cor de uma emoção. E os videntes sabem disso, e os espíritos sabem disso.
É aí que está a porta para a obsessão. Às vezes a gente ora, mas os nossos pensamentos... De repente, quando a gente pensa que não, tem um irmãozinho menos feliz, coisa lá, que vê aqueles pensamentos, que o pensamento cria forma, e pode andar junto conosco numa determinada direção, que não é a que a gente gostaria de ir. Então, há várias formas da gente praticar o bem, se a gente não puder praticar um ato. Então, ele continua. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Isso daí é que eu digo, é uma coisa muito delicada. O que significa ser útil realmente? Eu já me deparei com situações, inclusive dentro da minha própria família, que eu achava que ser útil era eu interferir naquela situação familiar. Quando, muitas vezes, eu descobria que ser útil era silenciar e aguardar um outro momento mais propício para que algum ato pudesse ser feito. Para que ela não fosse assim, tão impulsiva em dar conselhos, em dizer palavras. Eu já vi pessoas serem magoadas com conselhos. Eu tenho um irmão que já desencarnou, que foi uma das pessoas mais tensas, mais raivosas que eu conheci. Ele morreu aos 50 anos de um infarto fulminante por conta dessa guerra interior. Do quanto ele estava sofrido por dentro, né? E um dia ele liga para mim, me falar, se queixando de outro irmão. Mas ele falava tanto, ele desbravejava tanto, ele xingava tanto, que minhas palavras foram: adivinha, é o espírita. Meu irmão, você não quer tomar um passe, não? Foi a coisa mais inadequada que eu poderia ter dito naquele momento, ainda que fosse a melhor das intenções. Ele deu um palavrão. Eu vim aqui falar com você daquele feliz, e você diz que o maluco sou eu? Foi assim que ele interpretou. Talvez naquele momento não fosse negligência da minha parte, simplesmente ouvir, deixar que ele desabafasse. Então, as situações vão dizer para nós, a nossa experiência vai dizer para nós qual é a melhor forma de agir, qual é o bem que a gente pode praticar naquela circunstância, né? Enfim, né? E se ninguém tem o que reclamar de você, né? Aí eu acabei de dar um exemplo, né, de uma pessoa que, com a melhor das intenções, tinha de reclamar de mim, se fez a outra em tudo o que queria que fosse feito a você. Essa é, digamos assim, a base da lei de justiça. É fazer pelo outro o que você quer que o outro faça por você. A gente se pergunta: eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que fosse dessa forma? Bem, então eu dizia assim a vocês, a gente ouve isso aqui quando eu refletia, fazendo associação com aquela outra passagem que dizia: sede perfeitos, compreendendo a nossa perfeição relativa, ou a nossa imperfeição relativa também, e mais adiante, quando, dentro desse mesmo capítulo, tem um ensinamento sobre os bons espíritas, outro do qual eu também escapava, né? Os bons espíritas, mas quando nós aprofundamos e juntamos, né, todos os ensinamentos, isso é que é bom. A gente tem que fazer associações, a gente tem que juntar. Então, não adianta a gente ler um parágrafo ou um capítulo. É preciso que a gente vá mais adiante. Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita. O que é que o Evangelho diz? Reconhece-se o verdadeiro espírita? Me ajudem. Vocês digam. Pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Muito semana. Hoje, melhor do que ontem. Aí você, eu não sei se aqui está aqui, mas eu acho que para aí, né? A mais inclinação, mas a gente compreende isso. Isso daqui me fez refletir sobre uma questão assim: se a gente precisa fazer esforço para vencer as más inclinações, significa que boa bisca a gente ainda não é verdade? Então, o verdadeiro espírita não é a pessoa perfeita, não é a pessoa que não erra, não é a pessoa que a consciência de repente diz: eu não deveria ter feito isso, que não tem razões para se arrepender. O bom espírito é aquele que se esforça, né? Que se esforça. Aqueles que já alcançaram níveis mais elevados na escala evolutiva, ele não tem que fazer esforço. Já venceram, inclusive, as más inclinações. Quando nós temos que fazer, eu acho muito realista esse ensinamento. E o esforço, gente, pressupõe uma coisa muito importante, que é
disciplina e perseverança. São duas questões fundamentais para que nós nos tornemos verdadeiros espíritas, pessoas de bem, e que alcancemos a perfeição relativa que está ao nosso alcance fazer. Aí vem, né? Eu me lembro, volta aquela Eva Wolff que dizia, várias sugestões foram dadas, mas às vezes impraticáveis. São muitas sugestões, de repente, meu Deus do céu, ele está pedindo muito de mim. Eu não estou falando de você, não, estou falando de mim, tá? Está pedindo muito, né? Que eu não faça essas coisas mais. Que eu só, porque, como Paulo de Tarso dizia, Senhor, por que é que eu faço o que eu não quero fazer, né? E faço as coisas que eu já não quero mais fazer. Né? E quantas vezes a gente se depara com uma situação como essa? Meu Deus, eu fiz o que eu não queria fazer. Achava que eu não deveria mais fazer. E não faço coisas que eu sei que eu deveria ter feito, né? Então, assim, esse lado humano de Paulo de Tarso faz com que a gente encontre, se sinta a solidariedade dele com relação a nós. Paulo, né, o grande apóstolo do Evangelho de Jesus, o grande divulgador do Evangelho de Jesus, pelo mundo conhecido na época, né? Então, veja bem, como a gente vai fazer isso, né? Então, existe um ensinamento dentro do Evangelho de Jesus que eu acho capital para nós. É um ensinamento que diz assim, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. O que é que Jesus quis dizer com isso, né? Eu me lembro bem que a primeira vez que eu ouvi esse ensinamento foi numa palestra de Divaldo, em que ele narrava uma experiência que ele teve. Ele estava numa viagem de avião, do lado dele tinha um espírita conversando. Não. Ele fez uma viagem para um lugar e ele foi na casa dessa espírita. E lá a espírita, né, mostrava para ele os vários objetos que ela tinha colecionados em casa, furtados de avião. Né, talheres, taças, isso e aquilo. Era muito comum se fazer isso antigamente, tanto que as companhias de aviação deixaram de nos servir, né, com essas coisas facilmente leváveis, se é que eu posso usar essa expressão. Né? Então, ele disse que quando aquela mulher mostrava para ele todas aquelas coisas, ele se sentia envergonhado de ver uma espírita está narrando essas coisas, né? Não, eu levei isso aqui, não tinha problema, não pertence a ninguém. Isso ele falava na ocasião do escândalo dos chamados anões do orçamento. Eu acho que é provável que vocês aqui lembrem desse escândalo dos anões do orçamento. E a pessoa perguntou a ele na palestra, né, o que ele tinha a dizer sobre aqueles anões do orçamento. Aí ele citou o caso dessa espírita, onde ele dizia, será que ela estivesse lá no Congresso, ao invés de furtar um copo, um talher, um prato, uma coisa do avião, não faria uma coisa maior, tipo assim, tirar do orçamento, que seria para despesas nossas, né, do povo. Aí ele se perguntava, ele lançava esse questionamento para nós. E aí ele citou essa passagem do Evangelho. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Então, a gente vai precisar de observar o nível de fidelidade que nós temos com relação às coisas. E na prática do bem, a gente pode aplicar esse ensinamento diariamente, o tempo inteiro. Porque bens, atos grandiosos, atos que vão para a mídia, atos que são divulgados, atos que compõem livros, isso daí é de alguns seres encarnados. Né? São coisas excepcionais, não acontecem todo dia. Então, quando a gente cita Madre Teresa de Calcutá, quando a gente cita Irmã Dulce, cita Divaldo Franco, cita Chico Xavier, cita Mandela, Mahatma Gandhi, a gente está falando de seres excepcionais que vieram com uma condição de missionários. Mas o que eu gosto de falar dos ensinamentos do Evangelho é para nós trazermos para nós, pessoas comuns, né? Que não fomos lá morar no Himalaia, que nós fomos não para longe, para entrar em estado de meditação, para nos tornarmos pessoas. Não.
que somos pessoas que temos que trabalhar, lutar pela sobrevivência, ter que ganhar dinheiro, ter que pagar a prestação da casa, muitas vezes ter que comprar no crediário, porque o dinheiro que a gente tem não dá para cobrir aquela conta, que vive problemas familiares, né, que tem conflitos, que se preocupa com os filhos. É com relação a isso, porque nós temos uma vivência que a gente vai ter que ir no mercado, a gente tem que ir na rua, a gente tem que ter contato com o pessoal que trabalha na farmácia, a gente tem contato com o vizinho dentro do elevador, a gente tem contato com nossos familiares, e é aí que vem o nosso esforço, a nossa prática no bem. Então, assim, o que isso significa? Que tipo de prática de bem é essa? Uma coisa muitíssimo importante é você falar com a pessoa que você não conhece, que está conhecendo naquele momento, pelo nome. Às vezes tem crachá, facilita, às vezes não tem. Pergunta, como é seu nome? E quando você se dirigir a ela, parece uma coisa pequena, né? Você dirigir a ela, bom dia, fulano. Como é seu nome? Ela diz, bom dia, fulano. É um ato de gentileza que pode gerar efeitos fantásticos. Primeiro, a gente manifesta um grau de atenção e de cuidado com aquela pessoa que pode resolver um conflito interno que a gente está vivendo. Além de praticar o bem, será que a gente ajuda a construir a paz nesse momento? Né? Às vezes a gente talvez não dê a devida atenção a essas pequenas coisas, né? Dar um bom dia, agradecer, né? As pessoas que nos servem. Aquelas pessoas que estão ali nos servindo, elas estão servindo a nós. Às vezes eu fico profundamente angustiada quando eu vejo a pessoa ser grosseira, agressiva, com essas pessoas que trabalham nos supermercados, que trabalham nas farmácias, que estão na rua realizando outros serviços de modo geral. Essas que são chamadas, as pessoas que são chamadas os invisíveis, a gente não presta atenção muito neles. Mas essas pessoas provavelmente têm dificuldades e conflitos, provavelmente, eu estou dizendo que isso é sério, maiores do que nós. Né? Dificuldades financeiras, dificuldades conjugais, dificuldade de relacionamento com os filhos e com ela própria. Né? Às vezes está com um estado de saúde debilitado, que a gente está com uma dor de cabeça. A gente não sabe, uma cólica menstrual, se tratar de uma mulher, a gente não sabe. Então, a gente poder trabalhar, ser gentil. Ser gentil é um bem enorme que a gente pode praticar. E os efeitos da gentileza são inimagináveis. Né? Quando, de repente, às vezes, por um ato de gentileza, uma pessoa nos agradece e nos diz isso. E muitas vezes, eu gosto muito de dizer às pessoas, você é muito gentil. Me lembro que há poucos dias atrás, gente, não é porque eu sou santa não, viu? Mas eu aprendi isso na vivência. Outro dia eu fui no estacionamento e coloquei no supermercado e coloquei meu carro no lugar que era estacionamento para motos. Apesar de ter centenas de lugares, não sei se tinha centenas, mas muitos e muitos lugares para estacionar motos e tudo vazio. E eu vi, não prestei atenção. Se eu tivesse prestado atenção, não teria colocado lá. E aí eu coloquei. Aí o rapaz chegou para mim, o vigilante, aí ele virou para mim e fez assim, a senhora botou no estacionamento de moto. Eu digo, moço, desculpe, eu não percebi. Você quer que eu tire o carro daqui para botar em outro lugar? Aí ele disse, não, a senhora não precisa fazer isso, não está vazio mesmo, a senhora pode deixar seu carro aí. Aí eu virei para ele e disse, muito obrigada, você é muito gentil. Ele abriu um sorriso, que eu tinha tamanho, por uma coisa que para mim não custou nada. Dizer que ele é gentil, porque ele fez aquilo, que ele podia ter dito, né, de cara amarrada, não, a senhora está errada, a senhora botou o carro no lugar errado, da próxima vez a senhora não faça isso. Mas ele não fez isso, ele foi realmente gentil. E a gente poder dizer isso é praticar o bem, gente. Praticar o bem é mais fácil do que o que a gente pensa. Não é só a gente dar a cesta básica, não é só matar a fome de alguém. Isso é importante, Não é só dar uma roupa, quem está sem roupa. É importante, Mas quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da caridade moral, da prática do bem, né? sem que seja visível, né? E manifestações de fidelidade nas pequenas coisas. Então, dizer muito obrigado, pedir desculpas. Você sabe onde é o lugar mais difícil de pedir desculpas? Sabe onde é?
dentro de casa. Né? Pedir desculpa, a gente dá um berro no filho, não vocês, claro, né? Nenhum de vocês faz isso, dá um berro no companheiro, na companheira, né? Ou no irmão, ou seja lá em quem for, né? E de repente a gente não lembra depois de virar assim, mesmo que a gente tivesse razão. Né? Porque nunca razão, nunca razão. Ah, sim. A gente pode também estar com dor de cabeça, né? Está com fome. Eu fico muito irritada quando eu estou com fome. A gente pode ter qualquer coisa assim que justifique aquele destempero momentâneo. Mas não custa nada a gente virar e pedir desculpas. Desculpe, na verdade. A gente pode até ouvir uma coisa tipo assim, nem adianta você estar pedindo desculpa toda hora, você faz isso. Mas mesmo assim, peça desculpas. Né? Peça por favor. Né? Não é porque é seu filho, não é porque é a pessoa que trabalha com você, que você remunera, que você não pede por favor. Fulano, por favor, você pode fazer isso assim para mim? Você pode me dar um copo com água? E quando traz um copo com água, muito obrigado. Isso é, gente, a prática do bem, são normas de civilidade que trazem paz para o seio da nossa família. E essa paz que a gente cultiva e que traz para o seio da nossa família é como uma semente. Ela vai saindo por aí afora. Né? É muito importante isso aí, sobretudo em se tratando de crianças. Minha mãe é de uma outra era, que acha que uma criança, por exemplo, pegar uma coisa e jogar no chão, tapinha na mão. Né? E ontem eu estava assim, muito agoniada com meu neto, porque meu neto chegou lá e ele estranha. Ele fica tímido quando vê gente estranha, né? Aí estava minha mãe, minha irmã, meu irmão, ele estranhou todo mundo, não quis ninguém, ficou no meu colo o tempo todo. Minha mãe estava na hora de botar a janta da minha mãe, que ela foi dormir lá em casa, e aí meu neto fazia qualquer coisa, por exemplo, pegou meu celular, se a mãe souber que eu fiz isso, a mãe me enfoca, né? Porque a mãe não quer que ele veja o celular de jeito nenhum. Mas o que foi que eu fiz para, naquele momento, ele me dar um pouquinho de sossego? Botei ele na mesinha dele, liguei o celular naquelas músicas infantis, porque eu tenho as músicas que ele gosta. Aquela do sapinho do chulé, pintinho, etc. Se entrar uma outra música que não é conhecida dele, que ele não gosta, ele prontamente pega meu celular e joga no chão. E ele fez isso umas 4 ou 5 vezes. Pegou meu celular e jogou no chão. E aí eu conversava com ele. Aí eu virei para ele, em determinado momento, eu disse assim, bom, agora não pega mais, vai ficar aqui. E aí ele sentadinho na mesa, ficou olhando o celular. Minha mãe virou para mim e disse assim, você conversa com ele como se ele fosse adulto. Eu disse, ele entende. Ele sabe o que foi que eu acabei de fazer. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, na verdade, paciência de avó é outra coisa. O filho é diferente. Ser avó é outra qualidade de gente. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a criança, ela aprende com aquilo que a gente faz. Ela, por exemplo, hoje em dia, se pegar um pente, meu netinho, ele vai fazer o quê com o pente? Ele vai botar na cabeça. Quando ele pega o celular, qual é a primeira coisa que ele faz? De qualquer jeito, coloca no ouvido, porque ele vê o que a gente faz. E aí as pessoas com que a gente convive, não precisa ser criança, não. Adultos, pessoas de toda ordem, elas podem ser contaminadas pelo bem. Não é o mal só que contamina. O mal contamina, às vezes com muito mais barulho, mas o bem também contamina. Então, como nós estamos aqui hoje refletindo sobre a prática do bem para a construção da paz, fazer isso, praticar o bem no dia a dia, sendo fiel nas pequenas coisas, sendo fiel no pouco, é a grande contribuição que a gente pode dar para a construção da paz. Eu repito que isso é como uma semente. E qual o poder de uma semente quando ela é lançada na terra? E como se aumenta o poder dessa semente se a gente continua regando essa semente? Né? Se a gente continua adubando essa semente, a gente não é capaz de imaginar os efeitos disso aí, aonde isso vai chegar. Essa é a contribuição que nós podemos dar para a construção da paz. Podemos fazer isso? Podemos? Pois é, eu acho que sim. Eu acredito que sim, sabe? E é por isso que nós, espíritas, podemos dizer, nós estamos neste momento, com a nossa crença, com a nossa fé em Deus, né? Com a nossa capacidade de renovação, com a nossa crença, com a nossa fé na evolução, através da reencarnação e através das experiências
que nós podemos realmente participar para a construção de um mundo de paz. Desejo a vocês muita paz, muita alegria. Porque você merece. Muito obrigada. Nós é que agradecemos Marinalva Pereira, que está aqui hoje falando sobre a paz, no primeiro dia do mês de outubro. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, Marinalva. Você deveria ter controlado melhor meu tempo. Não, mas está ótimo, está dentro do tempo. E tem pergunta que diga aí. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui do professor Josevaldo, vou repetir para você, que inclusive está aqui presencialmente, né? Ele aproveitou e entrou no chat ali. Professor Josevaldo. Isso. Então, ele está perguntando o seguinte, Marinalva. Ilustrando com o Evangelho, vemos que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas imperfeições e fazer um esforço para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Quer dizer, é uma pergunta, né? Uma afirmação. Exatamente isso, né? É o que eu estava falando, né? Nossa perfeição relativa, essa consciência de que temos uma perfeição relativa e que podemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, nos leva a cada momento da nossa vida, darmos um passo, avançarmos nos degraus da evolução. Hoje eu tenho o propósito de ser melhor do que hoje. E amanhã o propósito de ser melhor do que hoje. A cada dia, desenvolvendo essa consciência, é que nos leva à conquista da paz. Muito bem, vou trazer uma agora da Tânia Leal, é mais uma observação. Boa tarde, se você quiser fazer algum comentário. Boa tarde, Marinalva. Pequenos gestos de gentileza causam grandes efeitos benéficos. Foi isso? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu fico agradecida porque ela está concordando com o que eu falei. Ela está achando que o que eu falei corresponde a si mesmo. Né? Pequenos gestos de gentileza geram efeitos benéficos que, por sua vez, levam a um estado de paz. Muito bem. Josevaldo tem outra aqui também que eu vou trazer, que ele diz o seguinte: quem faz o pouco é também capaz de fazer o muito. Pode se traduzir com o Evangelho, que significa que deveremos investir no autoconhecimento para, a partir da experiência reencarnatória, amar e evoluir? Essa primeira observação, que ele diz assim, quem faz o pouco é capaz de fazer o muito, eu concordo, mas se a gente compreender que o pouco somado ao pouco, somado ao pouco, somado ao pouco, vai levar ao muito, né? Então, chegar ao muito é dar um passo de cada vez. Assim como quando a gente constrói uma casa, é tijolo, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente constrói, é assim, passo a passo, né? Isso para a gente compreender. Sobretudo porque pode ser que em algum momento, aquele pouco que a gente se dispõe a fazer, pode ser que em algum momento a gente não consiga nem aquele pouco fazer. Então, assim, a gente se olha, compreende que a questão do autoconhecimento. Eu olho para mim, compreendo assim, eu estou dando na medida do que eu posso. O que faria Jesus no meu lugar? O que posso eu fazer para melhorar? O que eu posso eu fazer para não repetir aqui os velhos hábitos, as velhas coisas de antes? Então, assim, são reflexões que nos levam a nos conhecermos e também a sermos melhores. Mas é preciso que a gente compreenda que no processo de autoconhecimento não é só um processo de autodepreciação. Tipo assim, eu sou rancorosa, eu sou vaidosa, eu sou medrosa, eu sou invejosa, não. Nós possuímos, como espíritos de evolução mediana, a grande maioria da humanidade, naturalmente que eu não estou falando com vocês, que eu não conheço o íntimo de cada um, né? Mas é preciso que a gente compreenda que a gente já realizamos conquistas. Né? Temos valores, virtudes já desenvolvidas. Então, o processo de autoconhecimento também nos ajuda a investirmos um pouco mais naquelas virtudes que nós já possuímos. Aí a gente vai, de pouco em pouco, de grão em grão, enchendo o papo da galinha, né? Assim, de grão em grão, galinha de papo, é isso aí. Marinalva, não temos mais nenhuma perguntas, só agradecimentos, né, a respeito daquilo, das suas reflexões, a respeito da paz, a respeito do que você trouxe para nós. Né? Eu é que agradeço.
Então, meus amigos, eu gostaria, em nome do Instituto Kardecista da Bahia, agradecer a você, Marinalva, a sua presença, as suas contribuições relativamente a esse tema. Tá? E eu queria pedir que você fizesse uma prece final de encerramento para a gente, pode ser? Com certeza. Pronto, então a palavra é sua. Vamos fechar os nossos olhos, porque isso facilita o trabalho de concentração. Vamos buscar uma posição confortável, onde a gente deixe a coluna ereta, mas sem esforço, na medida que pudermos fazer. E vamos sentir, neste momento, com a nossa capacidade de perceber, com a nossa capacidade de sentir a energia que circula nesse ambiente agora. Uma energia de calma, uma energia de paz, uma energia de amor e, acima de tudo, de gratidão. De gratidão a todos os seres encarnados e desencarnados que contribuíram para que nós pudéssemos aprender um pouco mais. Agradecer aos bons espíritos, a toda a pleia de espíritos superiores que criaram e propiciaram a criação da doutrina dos espíritos, que nos conduzem a tão profundas reflexões. Agradecemos a eles. Agradecemos aos trabalhadores desta casa, aqueles que se dispõem a fisicamente aqui estar, para que esse trabalho possa acontecer. Agradecemos a todos presentes e à distância que nos ouviram hoje, sem os quais não seria possível acontecer essas reflexões. E com esse sentimento de gratidão, nós levemos para casa a paz que aqui vivenciamos. Levemos para todos os lugares onde formos toda a paz que houver em nosso coração. Que Deus nos abençoe nos nossos propósitos mais elevados.